A gente tá certo em desconfiar que tudo isso sempre é pensado? Aquela entrevista era a entrevista decidida pra falar eu sou gay? Primeira vez que alguém fala abertamente sobre isso, é claro que a gente pensa como é que a gente vai colocar. Até porque... Mas era necessário colocar? Eu queria colocar, desde sempre quis colocar. Desde que eu entrei no governo do Estado. Era angustiante? Seja bem-vindo, obrigado. Muito obrigado, prazer, obrigado pelo convite. Não é fácil, né, a gente tirar um governador do seu trabalho, né, e relaxar. Trabalha 24 horas, de verdade. Não, 24 horas não dá pra dizer que seja, né, porque a gente tenta desligar, até porque o Thales cobra depois, para um pouco, né. Mas é inevitável, você está sempre no celular, o WhatsApp traz essa desintermediação, né? As pessoas acabam mandando mensagem diretamente para mim. Meu celular é o mesmo desde sempre, nunca troquei de número, então todo mundo tem o meu número. É 53 então? É 53 ainda, exatamente, 53. E aí, permanentemente à disposição. Claro que eu não consigo atender todo mundo que me manda WhatsApp também, né? Sim. É um outro desafio, porque aí acaba atravancando um monte de coisa. Quantas mensagens tem não lidas? Nesse momento? 620 alguma coisa. Tomara que eu tenha mais que tu. Não, 149, perdi. Não, acabou fugindo um pouco do controle durante as enchentes, né? Porque as enchentes era impossível. E aí ficou para trás e não dá para botar tudo lido, né? 621 para dizer certo. Não, aqui. Tá, tu me ganhou, 621. Pensei que ia te ganhar. Então, atenção galera, tá? O governador tá pior que eu, e quem eu não responda, enfim. Sobre isso o trabalho, tu chegou a falar assim, que aí o Thales não fica brabo. Não, eu não quero falar dele, mas assim, tu não te autocobra, tá? Chega. Ou não tem como sendo governador de um estado, Tento me cuidar, assim. Porque é importante, né? Final de semana, especialmente, eu sempre digo para minha equipe, olha, domingo eu acabo trabalhando, eventualmente, boto alguma coisa de visita no interior. Se a agenda na semana está mais complicada, às vezes boto alguma reunião no final de semana também, para poder tentar dar uma limpada, assim, em coisas mais importantes. Mas tento preservar pelo menos o domingo, porque senão a semana já começa meio torta, né? Porque é importante parar e descansar um pouco. É que, sei lá, é meio uma missão, né? Tem uns empregos que viram isso, né? Eu sempre disse, né? Quando eu tomei a decisão de morar no Palácio Piratini, aí no início do governo, sempre foi naquela onda que tinha de alguns governadores bem-sucedidos profissionalmente, empresários com boas casas, vamos dizer assim, e disseram, não vou morar no palácio e tal. Eu nunca tive a intenção de morar num palácio. Para mim, morar no palácio é morar no trabalho. Porque eu também insisto, eu não entrei numa vaga de emprego com horário de expediente, que eu começo às 8 da manhã e vai às 18 horas e vou embora para casa e acabou meu serviço. É uma missão de vida. Então, 4 anos, né, renovados por mais 4, que eu me propus a liderar o Estado e, portanto, eu vou ter que me dedicar totalmente. E ainda acabou sendo bastante útil ter ido morar no Palácio, porque tive pandemia, né? E depois as enchentes. Nas duas oportunidades não tinha horário, o tempo todo. Né? Com as restrições da pandemia por um lado, então, e por outro lado, com as necessidades que as enchentes geraram de estar permanentemente atuando, virando noite e tudo mais naquele período. Então, morar no trabalho com muito serviço, a todo tempo, todo momento, circulando gente pela volta, né? Assessores, secretários, a todo momento você está lá no trabalho. A enchente foi um aprendizado, acho que para todo mundo, né? Todo mundo no Rio Grande do Sul se transformou em outra pessoa depois da enchente, né? Claro. O momento de crise para um governante, ele é o momento de virada, de entender por que está ali, ou é um momento de desespero, de perguntar por que está ali? Porque foi uma mega, uma coisa estrondosa, uma coisa absolutamente ímpar, o tamanho da tragédia natural, eu digo, né? Uhum. Claro que a gente pode, se a gente for cavocar, a gente vai achar explicações humanas, enfim, algumas coisas erradas, mas é um momento de... agora, porque, sei lá, vou pegar uma metáfora futebolística, tá? Tem jogador que cresce num momento difícil. Sim. Tem jogador que cai num momento difícil. É uma boa metáfora, assim. Acho que testa a gente no fogo, né? No momento mais crítico. E eu entrei no governo com a crise das contas públicas.
Mas essa crise era uma crise conhecida, né? Ou seja, desde que eu tomei a decisão, eu comecei a me alinhar para tomar a decisão de concorrer a governador, depois que eu saí da prefeitura em Pelotas, de 2017 para 2018, eu começo a conversar com pessoas que entendiam disso, né? Economistas, gente que entendia o Estado, a máquina, os problemas. Começamos a desenhar um plano de ação para aquilo, tanto é que a gente entrou com uma agenda de reformas muito duras, profundas e tal, no Estado, para poder reorganizar a máquina. Mas era uma crise, mas era uma crise conhecida. Você entra sabendo o que ia acontecer e o que tinha que ser feito, com planejamento. Mas depois vem no ano seguinte, já no segundo ano de governo, a pandemia. Bom, essa não era uma crise que estava no nosso... Né, ninguém falava que havia uma pandemia, que é um negócio de escala mundial, que ninguém sabia muito bem como fazer o enfrentamento. Então foi já um momento de tomadas de decisões, mas ainda assim teve um pouco mais de tempo, né, na preparação. Não vou dizer de tempo, hoje é fácil olhar para trás e fazer uma análise, mas tempo que eu digo você começa a analisar em janeiro aquele crescimento de casos tá rolando na China, exatamente. Ali começa a ter problema na Itália, começa, né, a acontecer lá na Europa, uma disseminação maior. E aí começam os primeiros casos aqui, a gente já vê o que está acontecendo lá fora, começa a tentar interpretar para tomar decisões aqui e vai apertando ou relaxando medidas para fazer aquele enfrentamento que todo mundo sabe mais ou menos como é que foi, né? Agora, na enchente, é uma pancada da noite para o dia, né? Assim, no dia 29 de abril a gente emite os alertas, no dia 30 já está uma situação caótica em várias cidades. E no dia 3 de maio, água em Porto Alegre, inundando, os municípios da região metropolitana, naquela situação também grave, né? E aí, voltando à pergunta, é um momento de crise que se cresce... eu não quero perguntar que parece que foi bom para um governante, né? E não é isso. O sentido da pergunta é de administrar mesmo aquela tensão ali. Exatamente, você tem que administrar a tensão e gerenciar inúmeras situações ao mesmo tempo. Tinha situações do tipo a subestação de energia em Porto Alegre, que abastece o centro da cidade, inclusive os maiores hospitais da cidade e, consequentemente, os maiores do Rio Grande do Sul. Tá chegando água nela, vão desligar a subestação para evitar que ela exploda. Só que ao fazer isso, vamos perder energia nos hospitais. Não dá para pensar ficar sem esses hospitais. Despacha bombeiro, despacha o que for, né, para conseguir, porque não conseguiam fazer manobra para trazer energia de alguma outra subestação e deixar de ter aquela. Aí, ao mesmo tempo, você tem penitenciárias no interior do estado que estão alagando e tem que tirar os presos, e os policiais penais não estão conseguindo chegar lá, tem que mandar a gente para lá para poder tirar os presos de lá e levar para uma outra penitenciária. Isso em 10 minutos? Sim, situações uma em cima da outra, né? E gerenciando tudo isso. Então, quando você está falando se cresce na crise, é difícil fazer essa avaliação, mas ela te coloca num teste de fogo, como eu disse, para a sua capacidade de manter a capacidade de gerir as coisas, né? Sem se abalar. Não dá nem tempo de pensar muito, né? De pensar, que eu digo, para sofrer com a situação, né? Eram poucos os momentos que eu conseguia, dei uma paradinha para antes de dormir ou tentar dormir naquele momento. E aí você começa a fazer uma reflexão sobre tudo que teve no dia, e ali eu mesmo chorei muito, né? Também, muitas vezes ali, naqueles poucos minutos, né? Que você tem para parar, para tentar descansar, e você faz um olhar sobre a situação e vê uma reportagem, vê o relato das pessoas e vai falar com as pessoas, vendo situações muito dramáticas, né? Mas imediatamente você tem que estar forte novamente para poder gerenciar toda a crise. Geralmente o choro, para qualquer pessoa, é visto como uma potência, assim, né? Uma humanidade. No papel do governador não tem como chorar em público? Eu acho que já tive choros em público, não copiosamente. Não, que eu digo talvez, assim, não, mas que assim, pode ter uma situação ou outra, mas eu digo assim, especificamente na enchente, porque ali o você governante precisa liderar, né? Você precisa liderar aí. o processo. Então, o choro não combina com liderança? Eu muitas vezes, assim, não que não combine com liderança, mas as pessoas estão precisando ver que alguém está liderando esse processo, que está coordenando. Foram muitas as frentes de ação, né? Teve prefeito, teve o governador, teve o presidente da República que veio aqui, enfim, tem muita gente atuando.
Para mim, geralmente, eu me emociono mais na hora que se eu estou num ato, numa solenidade, num lugar, e alguma outra pessoa está falando, e eu estou processando o que ela está falando, é o momento que eu mais me emociono, na verdade. Porque quando eu vou falar, aí eu estou organizando as minhas ideias para falar e tentar transmitir alguma coisa para as pessoas. Talvez eu me emocione menos falando, né, do que ouvindo as outras pessoas. Mas faz parte, a emoção. O desafio do governante, eu costumo dizer, é você manter a casca grossa o suficiente para suportar as pressões que vêm de todos os lados, políticas, né, e corporativas e empresariais, e, enfim, são muitas demandas, muitos interesses, muitas pressões de todos os lados, e você tem que se manter forte, então tem uma carapaça para aguentar as críticas, muitas vezes injustas, né, que são feitas, sem perder a sensibilidade. E essa é o paradoxo do negócio. Você tem que ter uma couraça para aguentar a pressão. Mas se você tiver uma couraça que te tire a sensibilidade de entender as dores do outro, você não vai cumprir bem a sua função também. O primeiro choro da Anchieta, tu lembra exatamente qual foi? Geralmente é uma história, né? Tu não chorou porque tava... Vamos lá. Puxa vida, né? Desculpa, eu não sei se eu posso falar tu, né? Tem um respeito aqui. Pode, sem problema. Porque podia... Até já deve ter falado tu várias algumas vezes escapou. Então peço desculpas. A autoridade do Estado. Mas enfim, não tem problema. Não é porque vai explodir ou vai pegar fogo. Por que o meu é uma caneca vazia para ti com porque água? a gente espera pedir. A gente tem água por favor. Sem gás e sem gás. Sem gás, por favor. Sem gás, enfim. Pode colocar ali. Me ajuda aqui, por favor. Não é porque vai alagar uma estação de energia. É porque... Tenta lembrar do primeiro show. Eu não guardo bem as situações específicas, assim, pode falar a verdade. Mas, geralmente, como eu te disse, porque quando você está administrando, estou gerenciando toda hora está uma demanda nova, a gente monta uma sala de situação, né, com os secretários no Palácio Piratini, depois a gente monta o centro de contingência, aquele na antiga sede da CE, porque o centro administrativo do Estado também ficou alagado, né, o prédio do centro administrativo. Então lá no Palácio mesmo, eu me lembro de situação justamente assim, de tipo, sair de uma reunião e aí antes de descansar um pouco, parar para olhar na televisão né, o que estavam transmitindo. E olhando algumas das situações ali, eu me lembro mas não me lembro qual era a situação que me fez chorar, mas me lembro de ali parar e chorar, assim, você pensar nessa, puxa vida, e justamente, o meu choro era justamente, Deus me faça de alguma forma forte e digno de liderar o momento que o Estado precisa, né? Falou Deus, eu quero segurar um pouquinho essa palavrinha, mas eu quero entender a loucura, porque a minha primeira pergunta foi de missão, né? De entender que é uma missão. Aí pega uma prefeitura, certo? Aí ali aí bate que é uma primeira loucura, um cara muito jovem querer pegar uma prefeitura. Eu tava bebendo. Quando tu decidiu ser prefeito, eu tava bebendo. Eu não tava preocupado. Eu e 99,9% da população. Qual a idade? Qual foi a idade que tu decidiu ser prefeito? Eu virei prefeito com 27 anos. Então tu decidiu com 26, 25? Com 25 eu era presidente da Câmara Municipal de Vereadores lá e aí eu tomei a decisão que eu iria concorrer a prefeito na eleição seguinte. Eu não lembro do que eu fiz com 25 anos. Que é bom, talvez, né? Aí, não, eu vou pro Estado. Certo? Aí tu tá contando agora pra gente aqui as crises e blá blá blá. E aí a gente tá vendo em todos os lugares que tu quer o Brasil. Pois é. O que eu enfrentei na vida pública foi sempre gerenciando crises de alguma forma, né? Porque o Pelotas é uma cidade difícil, a maior cidade da região sul do estado, que é uma região mais empobrecida, cheia de fragilidades, de vulnerabilidades, né? Econômicas, sociais, consequentemente. Então é bem desafiador. Eu me lembro quando eu concorri a deputado estadual em 2010, eu concorri a deputado. Eu era vereador, concorri a deputado. E não me elegi naquela eleição. Fiz 21 mil votos, não me elegi. E me lembro de falar com um primo meu que dizia que era daqui de Porto Alegre, enfim, ele dizia assim, não, vai concorrer a deputado, mas é só uma coisa, né? Tu te elegendo deputado, tu não vai concorrer a prefeito de Pelotas depois, né? Poxa, mas eu quero ser prefeito. Por que eu não concorreria? E aí ele me diz... Para que tu quer ser prefeito de Pelotas? Não tem como ser um bom prefeito de Pelotas. A cidade tem muitas carências e pouco recurso. Você vai triturar, vai acabar precocemente com a sua vida pública. E ele tinha uma dose de razão naquilo. Não acabei com a minha vida pública, me saí com um bom resultado.
Mas a razão dele era no sentido justamente disso, olha, é impossível, você vai tentar fazer coisa e vai ser sempre insuficiente para as demandas e as carências que a cidade tem. Mas justamente ser prefeito de Pelotas ali me deu aquela percepção, não é sobre resolver tudo, é sobre conseguir apontar um caminho e fazer com que as pessoas percebam melhorias que façam elas confiarem mais no futuro. Então, quando eu saí da prefeitura de Pelotas, ao contrário do que muita gente diz, eu não pensei assim, vou concorrer só um mandato a prefeito de Pelotas, não vou concorrer à reeleição porque eu quero ser governador. Eu não saí da prefeitura de Pelotas pensando em concorrer ao governo do estado. Pensava em concorrer a deputado federal. A região sul não tinha nenhum deputado naquela região, naquele momento. E havia uma cobrança, inclusive, de lideranças locais sobre, poxa, agora temos a chance de eleger um deputado federal, né? Porque fazia muito tempo que não se elegia um deputado federal da região sul e eu tinha saído com boa avaliação da prefeitura de Pelotas. Logo, finalmente, a região vai voltar a ter um deputado federal. Mas aí o que aconteceu foi que o contexto eleitoral favoreceu, o PSDB venceu, né, meu partido na época, as eleições em Porto Alegre, venceu Santa Maria, venceu Novo Hamburgo, venceu Pelotas, Viamão, entre as maiores cidades do estado, entre as 10 maiores cidades, 5 tinham vencido com o nosso partido. E a única que tinha tido reeleição ou recondução do governo foi Pelotas. E aquilo fez com que na mídia surgisse, opa, tem aqui um nome novo, no momento 2017, 16 para 17 ali, antes das eleições de 18, que estava toda aquela função de lava-jato nacionalmente, portanto, uma aspiração por renovação, por quadros novos, talvez, da população. O meu nome surgiu, o partido elegeu muitos prefeitos. Tem o prefeito que saiu bem sucedido, elegeu a sucessora lá em Pelotas. E é um cara novo ainda por cima, que eventualmente se insere. É alguém que te pergunta se tu quer ou tu que fala assim, eu quero? Naquele momento não fui eu que me manifestei primeiro, eu quero. Naquele momento foi o Eduardo, alguém surgiu em algum lugar, Eduardo pode ser um nome para concorrer a governador. E aí começou a pode ser um nome. E começaram a falar para mim sobre isso. Eu nem sabia realmente que aquilo tomaria a proporção de uma candidatura. Tanto que eu fui morar nos Estados Unidos, eu fui morar em Nova York e estudando na Universidade de Colômbia, lá um curso de gestão pública, 6 meses, fiquei por lá e tal, queria ter aquela experiência. E quando eu voltei, continuei a ser provocado sobre isso. Eduardo, por que você não considera concorrer a governador e tal? Eu disse, olha, eu me sinto mais realizado no executivo do que no legislativo. É onde eu me sinto mais útil. Eu realmente gosto de gestão pública, de pensar políticas públicas, de elaborar programas, enfim. A coisa da gestão realmente me atrai mais do que uma atuação no legislativo. Mas sabia que era uma candidatura que tinha que ser construída, difícil, enfim, né? A região sul do estado, até onde eu sei, ou pelo menos por tudo que eu analisei, o governador da região sul foi Carlos Barbosa, que era de Jaguarão, né? Que foi, na verdade, nascido em Pelotas, com vida pública em Jaguarão, 100 anos atrás, né? Então a região sul, por menos força econômica, menos força política. Tanto é que desde a redemocratização, todos os governadores no Rio Grande do Sul foram ou de Porto Alegre ou de Caxias do Sul. Eu digo, você vai pegar governadores como o Olívio, da Bossoroca, ou Tarso, sim, de mas Santa Maria, vida política a Ieda, aqui, né? de São Paulo, enfim, mas a vida política aqui, né? A vida política em Porto Alegre ou Caxias do Sul. Porto Alegre e Caxias do Sul, meio que ficava nesse eixo. Ter um governador de Pelotas não era exatamente trivial, né? Então, mas eu comecei a conversar com algumas pessoas, foi se construindo isso, e aí um grande amigo meu, se tornou um grande amigo, na época não era, o Aode Cunha, que é economista, um desses que eu fui conversar para, Aode, estou pensando. Então tu tem um cara para culpar nas crises? Eu não vou botar a culpa nele, ele me ajuda muito, sempre com visões muito, muito claras sobre os assuntos todos, e com o Aode eu gosto muito dele porque é um economista com a visão técnica que a economia lhe dá, né, da percepção sobre os assuntos, mas com uma sensibilidade assim, muito forte, um sentimento e um compromisso com o Estado e com o país, né? Pessoa que verdadeiramente quer ver as coisas dando certo. Então eu sempre converso muito com ele sobre os assuntos. Naquele tempo eu não tinha essa proximidade com ele, mas o procurei. E ele me disse uma coisa num café que eu tomei com ele. Um dos primeiros contatos que eu realmente tive mais próximo com ele. Eduardo, mas tu tens noção mesmo do tamanho do problema que o Rio Grande do Sul tem? Tu tens ideia do que é? O Estado estava atrasando salário, não estava pagando, né, nem fornecedores, nem nada.
E aí eu falei exatamente isso. Olha, a Prefeitura de Pelotas me ensinou uma coisa. Não é sobre tudo estar perfeito. É sobre conseguir apontar um horizonte, as pessoas conseguirem perceber. Eu acredito que se as pessoas perceberem que esse avanço, elas entendem, né? E elas vão aprovar um caminho que a gente apresente, se mostrar concretas melhorias. Não é sobre tudo estar resolvido. O eleitor o cidadão é mais generoso do que pensam. Né? Mas essa linha de raciocínio, ela cabe para querer uma prefeitura, para querer o Estado e para querer o país. E aí eu queria brincar o seguinte, então a crise em Pelotas, a crise no Estado, aí esses dias, como estou aí possivelmente, né, me apresentando como um possível candidato a presidente. Possivelmente me apresentando como possível candidato a presidente. Cuidado nas frases bem grande. Mas ficou claro, acho, para todo mundo que está aqui, né? Acho que ficou claro, né? Não, mas me considero um pré-candidato. Eu me apresento realmente nessa condição, mas depende do contexto. A eleição presidencial é muito mais destino e contexto e circunstância do que a vontade da gente, né? Você pode entrar numa empresa privada como um trainee e pensar, eu quero ser CEO da empresa, é minha aspiração, eu vou chegar lá. Na política não é assim. Na política, na vida pública, até o que eu tenho dito, com absoluta sinceridade, embora políticos sejam sempre sob suspeita nas suas declarações. A minha aspiração de ser presidente não é maior do que a minha aspiração de brasileiro, de cidadão, de fazer as coisas darem certo. Então, se daqui a pouco ali na frente, não. A circunstância exige outro nome, outro perfil, enfim, se compartilhar não da mesma visão idêntica à minha, mas tivesse sinergia, se tivesse sintonia, vamos ajudar, vamos procurar esse caminho. Mas a circunstância hoje te leva ou te afasta hoje? Porque tem um outro nome, enfim, no teu partido. A circunstância, né? A circunstância me leva a me apresentar. Porque eu quero ajudar a construir o caminho, mas eu só queria dizer, para fechar a parte anterior, que é das situações das crises, é porque o país está vivendo, ainda que não na percepção da população geral, uma crise, né, que não é porque o emprego ainda não apontou problemas, né, no desemprego, o crescimento econômico e a inflação relativamente controlada, mas tudo que bons especialistas e economistas analisam a crise está contratada. Né, tal qual lá em 2014, né, no final do governo Dilma I, estava se antevendo o que ia acontecer em 2015 e 2016, com a recessão profunda que o país entrou. De alguma forma, agora se sugere a mesma coisa. Né? O nível de déficit das contas públicas, enfim, não vou fazer uma análise tecnicista aqui, nem sou mais credenciado para isso, embora me esforce para entender sobre esses assuntos. Aí um amigo meu olha o seguinte, quando alguém me mostrou sobre a crise que está vindo, o próprio governo diz que vai faltar dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo, está aí com essa crise agora do IOF, enfim, que está precisando ter dinheiro para pagar as contas e empurrar o problema um pouco mais para frente. Um amigo meu olhou para mim e disse, tá ficando do jeito que tu gosta, Eduardo. Eu disse, puxa vida, quando é que vai ser minha vez de governar uma coisa, né, na boa, sem ter problema, né? Geralmente é crise que cabe para mim. Mas é sentido de serviço público. A pergunta tua era essa, né? Aí vai lá, prefeito, governador, quer ser presidente, né? O Ulisses Guimarães dizia, que perguntavam para ele sobre a vida pública dele, ele dizia, quando me perguntam sobre a minha vida pública, eu respondo que ela é pública, porque vida não é. Tem bem menos glamour do que as pessoas pensam, né? As pessoas imaginam exatamente assim, mora num palácio. É trabalho, todo o tempo gente circulando na volta. Final de semana a gente dispensa as pessoas que estão lá, porque nem queremos ter as pessoas lá, na verdade. Pede comida, tem né, essas mordomias que as pessoas pensam. A função de viajar. A viagem a trabalho, quando eu vou para a missão nos Estados Unidos, em Nova York, que eu estava agora, é uma agenda atrás da outra, é cansativo. Você está numa agenda, saindo, vai para outra, você tem que estar lendo, e para falar em inglês, numa outra língua, você tem que interagir com diversos públicos, diversos eventos. É bem cansativo, bem mais do que as pessoas imaginam. Mas eu gosto, não estou reclamando, não é uma reclamação. Só estou dizendo que eu fico feliz de saber que, de alguma forma, eu estou colaborando para que as coisas sejam melhores. A gente viu assim, um desenho muito claro da administração, porque no final das contas é uma administração de uma empresa, né? Entra dinheiro, sai dinheiro, tem que decidir para onde vai o dinheiro, né? Aí talvez cada partido político decida que tem que gastar mais aqui, menos aqui, ou gastar muito, ou gastar menos, enfim... E isso leva... numa empresa tem um dono específico, ou pelo menos um conjunto de donos, uns acionistas, né? Na coisa pública você está submetido, na pressão da política, a todo um contexto mais complexo, né? É um organismo mais complexo, mas no final do dia é sobre fazer gestão
para evitar que o negócio quebre. Gestão de grana e muita gestão de pessoas, né? Tu vai ter que conversar com a Assembleia, aqui no caso, enfim. Mas a gente de fora assiste todos esses movimentos desconfiando muito. E não é desconfiando que o político possa roubar. É de que todo movimento faz parte e é um movimento político. Vou citar uma coisa bem marcante na tua vida. A entrevista pro Pedro Bial. Na entrevista pro Pedro Bial, tu fala, eu sou gay. Não sei qual foi a frase, não peguei ela. Não sei exatamente. Não precisa nem lembrar, mas as pessoas foram lá e entenderam agora. Eu não quero pegar as críticas públicas, que teve gente que entendeu que aquilo era um movimento absolutamente político, enfim, lembro de, sei lá, eu não quero citar, porque aí vai abrir pra gente falar e eu acho que aquilo tudo é muito baixo, assim, né? Eu quero ir para um outro nível nesse tipo de conversação. Todo movimento é pensado, ele tem que ser pensado, eu não estou falando pensado com maldade. Claro. Né? Não, eu preciso revelar que eu sou gay. Né? Foi no Pedro Bial, um dos maiores entrevistadores do Brasil, no maior canal de televisão do Brasil. A gente sabe que a reverberação ali é imediata, né? É uma gravação, para quem não sabia, tu não estava ao vivo naquele horário, né? Foi de tarde, foi embora, foi a hora da noite. Né? Exatamente. A gente está certo em desconfiar que tudo isso sempre é pensado. Potter, aquela entrevista era a entrevista decidida para falar eu sou gay? Eu entrei na pegou um avião para ir lá. Na verdade, mas podia não acontecer? Eu estava em São Paulo, mas eu não dei entrevista porque na época de pandemia ele está fazendo ainda exatamente. Remoto. Mas vamos lá. Na política, você fala tudo é pensado, vamos embora. Vamos lembrar o seguinte, política a gente faz dentro de casa, né? Um casal, um para o outro, tem que fazer concessões para poder conviver, né? Dentro da empresa, dentro da relação entre os amigos. Todo mundo tem que fazer alguma forma. Poxa, mas a minha política é profissional, você está né? sempre fazendo algo de concessão um para o outro. E se você vai sentar para ter uma conversa com a esposa, com o marido, seja o que for, você vai parar e vai pensar para medir as palavras para poder conseguir conduzir alguma coisa. O conceito de política está certo a ampliação, mas aqui é a política profissional, né? Claro, enfim. Mas a fala do governador, numa posição de liderança, a primeira vez que alguém fala abertamente sobre isso, é claro que a gente pensa como é que a gente vai colocar. Até porque... Mas era necessário colocar? Eu queria colocar, desde sempre quis colocar. Desde que eu entrei no governo do estado. Era angustiante? Tá, uma timeline, quanto tempo demorou então para ser falado isso? Vamos lá, eu entrei no governo em 2019. Eu falei em 2021, no programa do Bial. Um ano e meio. Eu entrei no governo e tinha para mim que era importante falar sobre isso. Porque eu realmente acredito que estar na política não é apenas sobre gerir o orçamento, as obras e planilhas e programas, é também sobre ajudar a inspirar e conduzir um avanço civilizatório. Nesse sentido, a sociedade tem muito a avançar, em termos de respeito, tolerância, né, as diferenças, a diversidade. Eu mesmo demorei a me entender como um homem gay, me aceitar como um homem gay. Talvez eu tenha tido algum interesse na adolescência que reprimi, namorei meninas, depois entendi que aquele interesse tinha ficado para trás, como se fosse uma fase. Durante o período que namorei meninas, eu realmente me apaixonei, namorei 4 anos com uma delas. Para mim aquilo tinha ficado... Foram muitas? Foram 3 namoradas, pelo menos, que eu tive, né? Uma de 4 anos, outra de 1 ano. A outra virgindade... A tua primeira relação sexual é uma relação hétero. Sim. Não, até meus 25 anos. Só nos meus 25 anos é que eu conheço um outro rapaz, vamos chamar assim, né? Sei lá que 25 anos é rapaz, é um jovem, um homem, enfim. 25 anos é uma idade importante para ti, né? Que tu decide ser prefeito e eu era presidente da Câmara, né? Experimentar. Sabe o que me fez experimentar? É porque me disseram o seguinte, uma amiga minha me fala, já ouvi muitas histórias a teu respeito e nunca tinha feito nada. Sempre tinha reprimido qualquer coisa. Ouvi histórias, desculpa, de eu ter tido algum relacionamento com outro homem, qualquer coisa. E eu nunca tinha tido absolutamente nada até aquele momento. O que me fez pensar justamente o seguinte, bom, se já fala alguma coisa sem eu ter feito nada, se eu fizer vai ser só mais uma história, né? Que eu tenha feito. Mas enfim, o ponto objetivo para mim aqui, Potter, eu me aceitei, vivi como prefeito sem falar a respeito disso, mas eu sempre tomei o cuidado de não criar um personagem. No momento que eu virei prefeito, eu me lembro que uma jornalista, que saiu aquela foto sem camisa minha, com chimarrão numa mesa, qualquer coisa e tal, e aí uma jornalista me entrevista
E me pergunta, o prefeito está solteiro, como é que é para conseguir conquistar o coração do prefeito? Eu digo assim, olha, eu tomei o cuidado de falar assim, o que me atrai numa pessoa é isso, né? Sem falar sobre isso e tal. Uma única vez que uma jornalista de Pelotas mesmo, do Diário Popular, na época, me entrevistou, não exatamente frontalmente, mas ela um pouco lateralmente veio com uma pergunta. Senhor prefeito, há muitas especulações em relação à sua sexualidade. Como é que o senhor reage a isso? Né? Ela não fez a pergunta frontalmente se era ou não era. E eu respondi para ela usando uma passagem de um filme que eu vi uma vez, que ficou muito gravado para mim sobre isso, que era... eu acho que aqui no Brasil o nome foi A Conspiração, qualquer coisa assim. E era uma senadora americana que estava concorrendo para virar vice na chapa do presidente. E havia um rumor sobre foto dela na época da juventude, numa orgia sexual, qualquer coisa assim. E ela passa todo o tempo sem falar sobre aquilo. Ela se recusa a falar sobre aquilo, não responde sobre aquilo. E sobre outras polêmicas que a envolvem. No final do filme, ela vira vice-presidente e o presidente fala com ela, olha, eu nunca quis falar a respeito daquele assunto contigo e tal, mas como é que é? E ela revela, não sou eu naquela fotografia, eu nunca participei de nada daquilo, presidente. Ele pergunta, mas por que você não falou logo quando lhe acusaram disso que não era você naquela fotografia? Porque se eu falasse, eu estaria admitindo que as pessoas tinham o direito de perguntar e de tentar me desqualificar por aquilo. Por que eu teria que falar sobre a minha vida sexual, pregressa, enfim, do que eu tivesse feito? Não sou eu naquela fotografia, mas eu não admito que as pessoas quisessem questionar aquilo, na verdade. Esse era o ponto dela, né? Então, de alguma forma, ali eu respondi para aquela jornalista, eu disse, olha, falar sobre a minha sexualidade seria admitir que as pessoas pudessem perguntar e se intrometer na minha vida privada. Eu não quero falar sobre ela. Eu não quis falar sobre ela ali. Eu era um jovem de 27 anos assumindo a prefeitura e precisando provar o meu valor de alguma maneira, né, como gestor. De alguma forma, falar da minha sexualidade seria tirar o foco do que eu acho que deveria ser o foco na minha atuação. Mas com 27 anos era uma coisa resolvida em ser homossexual, ser bissexual? Não, era resolvida. Era resolvida porque, como tudo na vida de todas as pessoas, uma grande frustração amorosa me fez cair a ficha, né? As primeiras experiências, eu não ainda relutava. Uma né? frustração com mulher ou com homem? Com homem, né? Foi quando finalmente, com uma decepção ali que eu tive que me fez cair a ficha. Assim, não, realmente eu... Não é decepção, eu que perdi, assim, na verdade. Bom, como homem público isso já ficou muito claro, assim, mas como o Eduardo, infância, enfim, isso... Porque aparentemente isso nunca foi uma angústia pra ti. A angústia talvez de falar, né, de não falar, porque eu quero trabalhar, isso aqui não interessa nesse momento. Tem um momento que interessou, que foi em 2021, onde tu fala pro Bial, enfim. Mas assim, como é que foi a infância, a adolescência? Qual é a primeira memória? Enfim, é uma coisa tardia ou não é? Porque não tem regra isso para as pessoas, né? É uma vontade sexual, afinal de contas. Ou é um jeito de ser, de enxergar a vida. Eu vi uma frase também, né, recente, faltou o nome agora da atriz, sou péssimo para lembrar desses nomes de artistas, enfim, americana, que é homossexual, e que ela falava justamente isso, olha, a característica da homossexualidade é tão natural quanto a característica de uma pessoa ser canhota ou não, né? Você não sabe explicar por que é, por que não é, a maioria não é, mas é natural que, né? E, bom, vamos lembrar que os canhotos também foram perseguidos muitas vezes na história da humanidade. Pois é. Então, e você observar, vai buscar na história, havia também, né, estigmas sobre essa população. Então, é uma característica. Eu realmente, de alguma forma, na minha adolescência, tinha algum, não vou dizer interesse, nunca me encantei por alguém especificamente, mas desde que me apaixonei por uma menina, aquilo tinha para mim ficado para trás. E só depois ali, talvez entre meus 24 para 25... Uma década. Uma década talvez, assim, né? Mas eu não fui naquele período reprimido no sentido de ficar insatisfeito e deprimido, infeliz ou qualquer coisa, né? Aliás, Potter, uma das coisas que quando eu fui falar no Bial, permite fazer a sequência, sem ser longo aqui, tentando ser mais objetivo. Eu entro como governador e eu tinha uma decisão de que eu gostaria de falar publicamente sobre isso. Por vários motivos. Primeiro, para
não precisar ficar constrangido de andar com alguma pessoa que eu estivesse em público, mas não apenas por isso, menos até por isso, eu diria, mais no sentido de, puxa, eu cheguei numa posição relevante, eu quero falar sobre isso. Acho que tem muitas pessoas que se reprimem, que se retraem, eu quero falar sobre isso. De alguma forma, é uma colaboração a ser dada nesta causa. E eu confesso que quando tu perguntaste aqui para mim sobre pensado, você para pensar, planeja, eu parei para pensar no que eu falaria, como que eu falaria, porque eu tinha o receio, como se confirmou depois, que boa parte dos ataques não viriam das pessoas que não vieram da esquerda, toleram, vieram dos que são ativistas da causa, da esquerda especialmente, porque transformam isso numa questão política e não admitiam que alguém que não compartilha das visões deles sobre outros assuntos fosse trazer, né, isso à tona para estar na vanguarda de falar publicamente sobre a sua sexualidade, uma posição de poder, né, tão importante como a do governador. Então, eu sempre tomei cuidado para deixar muito claro. Acho que todos os ativistas são muito importantes. Eu respeito cada um deles e acho que, não tenho dúvida, só posso falar publicamente sobre a minha sexualidade porque muitos antes de mim vieram dando a cara para bater, sendo estigmatizados e atacados, né, por apresentar a sua orientação sexual. Muitos transformaram a luta da sua vida, essa de abrir frentes para a população LGBT, criaram, a partir da sua militância, movimentos que são muito importantes. E eu respeito a cada um deles. Mas não foi a causa que eu escolhi, né? Porque como governador que eu me proponho a ser, eu tenho que cuidar da segurança, da saúde, da educação, enfim, esta é uma delas das causas que eu defendo e apresento e nunca deixei de defender, mesmo antes de falar publicamente sobre ela, na minha vida pública de vereador, de presidente da Câmara, de prefeito, sempre apoiei a causa. Olha o tamanho não é da explicação, mas é impossível não pensar. Talvez tu sejas um overthinking, assim, sabe? Porque é muito complexo, assim, na verdade. Assim, vamos lá, eu sou jornalista, tá? Uhum. Eu sei que o Bial sabia que podia perguntar. Eu sei. Naturalmente, você entra numa entrevista como essa, você conversa antes, mas... Sim, óbvio, ainda mais na Globo, né? Enfim, é uma repercussão que a gente esperava. Mas, assim, de novo, repito, não é um tom de cobrança. Mas nunca combinamos nada, quero deixar muito claro, é muito... sobre sim, a abordagem. Não, eu sei disso, mas, assim, vamos lá. É muita complicação para qualquer movimento. Não, mas a vida não é mais tua. Claro, mas aqui, Potter, deixa eu mais uma vez insistir. Eu tinha tomado a decisão de que antes do final do meu mandato eu queria falar sobre isso. Para mim era isso. Falar no início, entrar no início do mandato, poxa, no estado que está quebrado, precisa fazer um monte de reformas, precisa privatizar a empresa, precisa um monte de coisa ser feita para poder botar esse estado em ordem. Trazer isso no início do mandato, sair falando sobre isso, era tirar o foco das pautas que mais eram relevantes naquele momento para o Estado, na minha visão. Essa pauta eu concordo com essa muito relevante. Nossa, tem muita gente que faz desta a missão da vida delas e é super importante que elas façam isso. Quero deixar muito claro aqui, para os militantes do movimento LGBTQIA+, o meu maior respeito, a minha admiração e a minha gratidão como homem gay que eu sou por tudo que fazem, por tudo que fizeram ao longo da jornada para poder abrir frentes. Ao falar abertamente sobre a minha orientação sexual, eu busquei dar uma contribuição. Eu não tenho nenhuma expectativa de me tornar um ícone do movimento, nem nada. Eu quero poder dar a minha contribuição, como tantos outros homens e mulheres LGBTQIA+, estão nas suas vidas privadas, trabalhando, atuando, fazendo uma série de outras coisas que não o movimento. E, por estarem onde elas estão de alguma forma ajudando a impactar na vida de outras pessoas para entenderem que essa diversidade deve ser respeitada. Então, ao ser governador, eu quero falar publicamente sobre isso e acho que vai ajudar. E acho que ajudou muita gente. Eu recebi muitas mensagens principalmente de pais, irmãos, enfim, ou de gays que me disseram: Eduardo, muito obrigado. Você conseguiu resolver uma briga na família. Meu pai passou a ser... Me lembro das mensagens que eu li, muitas me emocionam, me sensibilizo até hoje, lembrando, me dizendo: olha, meu pai não falava mais com meu irmão e a partir da tua entrevista ele procurou meu irmão, que é gay, para se reconciliar com ele.
foram inúmeras as mensagens que eu recebi disso. Eu me lembro de um grande amigo meu, com mais de 50 anos, que tem quase 60, que assistiu a entrevista e me ligou chorando, para mim, que é gay, né? Me ligou chorando para dizer que minha vida teria sido tão mais fácil quando se tivesse uma pessoa na tua posição lá atrás, falado do jeito que tu falaste, Eduardo, sobre isso. Então, eu não quero dizer que eu revolucionei, que eu fiz desculpa interromper. O único momento que tu olhou para a câmera foi esse. Aparentemente uma explicação sobre algo que eu acho muito mais simples de ser vivida. Eu entendo os lados políticos, eu lembro dos ataques, eu lembro de como foi, né? Enfim, tá tudo certo, não é isso que eu tô falando. Mas, de alguma maneira, aparentemente, esse identitarismo, que é o nome, sei lá, sim, que se dá hoje, é isso, mais atrapalha do que ajuda, de alguma maneira. Eu não vou falar isso porque foi exatamente o que me acusou um dos que eu vi que bateu, né? Agora recentemente. Porque como eu me apresentei como pré-candidato a presidente, aí inevitavelmente não estou em nenhum momento me apresentando como candidato a presidente por ser gay, por não ser gay, por ser isso, por ser aquilo. Me apresento como um pré-candidato a presidente. Alguns veículos de mídia exploram essa vertente, né? Esse lado da coisa. Olha, pode ser o primeiro candidato abertamente gay num partido maior a ser candidato a presidente. Aí, imediatamente, algumas pessoas do movimento LGBT que não compartilham da mesma visão político-ideológica dizem, olha, um deles eu ouvi falando exatamente isso. O Eduardo Leite mais atrapalha do que ajuda o movimento, porque ele tem um comportamento heteronormativo ou qualquer coisa assim, ou seja o que for, ele é um gay fácil dos intolerantes aceitarem, por isso, por aquilo. É claro que me machuca ver uma coisa dessas, entendeu? Porque, puxa vida, não devia. Mas machuca, né? Eu sou ser humano, né? Não sou, mas eu insisto para essas pessoas. Muito obrigado, sejam do partido que forem. Né? Eu quero dizer assim, muito obrigado Érica Hilton, por exemplo, que é do PSOL. Eu não concordo certamente com as ideias do ponto de vista de governo, de organização político-administrativa, econômica que possa ter no PSOL, mas acho ela uma figura super relevante, e eu tenho, na política do jeito que a gente vive hoje no Brasil, tenho receio de fazer um elogio e a Érica Hilton depois vai dizer assim, não quero elogio do governador, porque é isso, porque é aquilo, mas porque essa coisa ou tá comigo 100% ou não tá, né? Eu as acho pessoas que vivem essa com a Érica não. Eu tenho especial admiração por ela, como por outros tantos que eu não continuarei certamente não concordando e divergindo em tantos outros pontos. Mas eu acho que nessa causa LGBT, que é IA+, para botar a sigla completa, ela teve muita colaboração de muita gente a respeito das pessoas extremamente necessárias que fizeram o seu papel. Eu busquei dar alguma contribuiçãozinha e acho de alguma forma, né, não só a contribuição na declaração, porque tem várias políticas públicas, poderia elencar as políticas públicas que fizemos para a população, de uma delegacia da diversidade, de ser o primeiro estado que criou cota para trans no serviço público, não porque a população trans precise simplesmente da ajuda para acessar o serviço, mas porque entendo que interessa para o serviço público que exista diversidade na constituição do serviço público. É importante que lá, na repartição pública, os servidores que prestam serviço para a sociedade convivam com pessoas diferentes. Acho que a Érica Hilton vai concordar contigo. Para saber, possivelmente. Não por ela ser quem é, mas pela ideia. A ideia é corroborar. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a criar essa legislação, né? Então a gente tem políticas públicas também. Mas insisto, como cidadão, como ser humano, ao falar publicamente, e para finalizar isso, enfim, se tu quiser falar mais sobre isso, fica à vontade. Quando eu tinha tomado essa decisão, não vou falar no início do governo, porque eu preciso manter o foco em outras pautas. Sim. Mas eu não pretendo terminar o meu governo sem falar sobre isso. O que aconteceu para falar ali, naquele momento, 2021, foram duas coisas. Primeiro, eu tinha começado a namorar o Thales um tempo antes e o Thales não tinha na família dele isso resolvido, né? Com os pais dele, ainda de ter falado, enfim, especialmente com o pai dele. Eu até disse para ele, me lembro de uma conversa que a gente teve, olha, tens que resolver com a tua família porque eu pretendo falar publicamente em algum momento sobre isso. E quando a gente fala, a gente... né? Vai ter que dizer quem é o namorado. A gente sai do armário, a gente tira o outro junto, né?
E o segundo ponto foi a questão das prévias do PSDB, né? Porque quando começaram as prévias do PSDB, eu entendi, eu preciso falar disso antes que alguém queira falar sobre isso como se eu estivesse escondendo alguma coisa. Eu não tenho nada para esconder, não tenho nenhum problema de imoralidade e tal. Só, olha, podem falar muita coisa de mim, mas falar de corrupção ou de qualquer coisa, de enriquecimento ilícito e tal, não, mantenho uma vida relativamente simples, né? Pergunta censurada lá em casa. Tava conversando com a minha guria, Marcela, e eu já te vi umas 3 ou 4 vezes com o Thales, né? Em eventos. E eu notei que você não anda de mão. Aí eu levei isso pra minha guria. Ela assim, tu sabe o fulano é fulana? Sim. Sim. Já viram de mão? Não. Citou 5 casais. Foi destruída a pergunta lá. Eu falei assim, então tá, então eu vou falar a pergunta assim. Sim. Desse jeito. É uma boa pergunta. Eu não saberia dizer o quanto que não é pensado. É alguma coisa de vocês. Talvez... Ou vocês andam em outros lugares? Eu vi uma propaganda esses dias, também, porque nós estamos vivendo o mês do orgulho LGBT. Junho. E eu vi uma propaganda esses dias, o pessoal estava compartilhando nas redes sociais de um outro país, não sei se é da Noruega. É muito boa. Que tem uma fitinha, né? Que é o seguinte, a pessoa... o quanto que a bandeira do arco-íris gera um acolhimento, que mostra um... Ela é muito boa, assim, o sujeito entra no metrô, notoriamente, assim, uma pessoa gay, e se senta na frente dele um cara muito mal encarado, né? A pessoa fica com medo de ser alguém violento e tal, e a pessoa, aquele cara mal encarado ele puxa... se recolhe, né? Ele se recolhe, se economiza. Sim, a pessoa, né, gay ali, ela se recolhe, fica meio, né, constrangida assim, para demonstrar qualquer coisa. E o sujeito que parecia agressivo saca um telefone celular com uma bandeira do arco-íris, por exemplo. E aí aquilo já dá uma relaxada, né, naquela pessoa. Uma menina está numa entrevista para emprego, preocupada que se isso vai ser levado em conta, e a pessoa chega com um crachá, com uma bandeira... Que não necessariamente quer dizer que a pessoa é gay, ela só está dizendo que a causa está em paz ali, né? Exato. Então, o quanto que esses símbolos acolhem, né? O acolhimento, o quanto que é importante. E andar de mão. E aí, pois estou te dizendo tudo isso porque eu não sei dizer, honestamente, se o não andar de mão é porque, como os outros casais héteros que não andam de mão, não temos esse hábito, ou se por ter sido criado nesse mundo todo, que de alguma forma reprime, enfim, tornei isso um hábito, não andar de mão, né? Eu realmente não saberia te dizer. Talvez eu desse a mão para ele, eu já faço hoje em dia, não me reprimo, fazer um carinho nele num restaurante, sentado ao lado dele, não tem nenhum problema com isso. O andar de mão é algo que não... Eu não quero invadir, tá? Só um... E a minha guria foi certa nisso, enfim. Tô te falando, eu também falaria abertamente aqui sem problema. Eu posso dizer uma coisa certa, né? Na posse... ele andou ao meu lado para entrar no Palácio Piratini, antes na Assembleia Legislativa, e nesse momento eu falei para ele, eu acho que a gente tem que empurrar na direção correta das pessoas irem entendendo e aceitando. Acho que é um processo evolutivo. Se para mim, que sou gay, foi difícil me aceitar, por que não seria difícil para as outras pessoas que não são mais velhas, especialmente, criadas num mundo que fez convencer de que isso é errado, aceitar? A gente não precisa chocar essas pessoas. Elas precisam aceitar, entender, e aos poucos vai se abrindo o caminho, assim como... eu pude falar abertamente sobre ser gay, haverá um momento de as pessoas poderem ter gestos de carinho sem ter medo nenhum do que isso vai provocar nas pessoas. Talvez um pouco disso, né? Eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 7. No momento dessa gravação, essas são as idades deles, né? Isso mudou completamente a minha vida, enfim, eu nunca fiquei preocupado em largar nas costas deles a minha felicidade ou eles serem, né, a minha felicidade. Eu não quero que eles tenham esse fardo. Mas eu sou um homem hétero, né? Eu fiz amor 2 vezes com a minha... Posso te confirmar isso. Te mostro foto aqui, são os 2 aqui. Ó. Eu tenho certeza que eu fiz amor 2 vezes com ela. Bom, perfeito. Né, com ela. E as 2 crianças vieram. É uma dádiva, uma coisa mágica, enfim. Por questões biológicas, não tem como. Sim, de meninas até tem, né? De meninas até tem, né? Sim. Jeitos de engravidar, enfim, isso está cada vez mais comum. Como é que... Não, as meninas precisam ter alguém que vai doar o esperma. Mas a gravidez vai acontecer, elas vão viver aquilo lá. Você pode ter dentro de uma relação homossexual também filhos biológicos que você vai ter uma barriga de aluguel. Mas as meninas precisarão ter alguém que doe o esperma, os meninos precisarão ter alguém que empreste a barriga. Já estás me mostrando muita informação sobre isso, ou seja, isso é assunto.
Sim, já o Thales especialmente adoção, quer, eu também. Nunca tipo... falamos sobre se adoção, nunca avançamos nisso, porque o estágio das nossas vidas não permite pensar neste momento. Pelo menos não permite. Entendemos que não permite. Acho que é uma responsabilidade que exigiria e a adoção uma capacidade 5, de doação maior. Depende da idade da criança, enfim, depende de como se Mas quer. assim, falamos sim, é uma aspiração um pouquinho mais para adiante. Talvez não tão lá adiante, mas um pouquinho mais adiante. Perfeito. Bom, críticas, tá? Vai lá. Não críticas a ti, mas enfim. Uma coisa que eu noto e acho que até os debates mostram isso, o senhor tem muita capacidade de entender o que está acontecendo, né, num governo. Isso é uma vantagem. Né? A gente viu aqui os debates, por exemplo, com o Onyx Lorenzoni, né? Enfim, e algumas coisas viralizaram, aliás, né? Nacionalmente, nos debates, no segundo turno, eu digo, né? Isso uma jornalista que pediu para não falar quem era, pediu para perguntar. Que às vezes passa por esse excesso de conhecimento da máquina pública, uma impaciência tua com algumas perguntas que podem até ser verdadeiras. É mesmo? Não sabia que passasse sem paciência. Não, tipo assim, não entende. E às vezes a pergunta pode querer te levar para uma outra coisa que realmente... Porque governos falham, governos têm falhas. E a enchente certamente tem falhas de seres governo humanos estadual. Falham. Exatamente. Onde houver ser humano vai ter falha. Os seres humanos falham. A imprensa falha. A empresa falha. Né? O pai e a mãe falham. O filho falha. A imprensa e o público não conseguem entender direito as falhas dos teus governos? Ou isso é uma espécie de impaciência tua de entender esse processo de falhas, quando tem críticas realmente interessantes em cima disso? Eu acho que eu sou bem mais paciente do que a maior parte dos gestores públicos em relação a críticas e a própria posição da imprensa. Eu tenho honestamente isso. Acho sinceramente isso. Outros governantes na posição que eu estou, basta olhar no presidente da República. É muito complicado a gente ouvir do governante assim, falhei, isso eu falhei, falhamos. Porque talvez você tenha que ficar com a guarda alta todo o tempo, porque tem gente pronto para poder te dar uma pancada, né? Então você tem que conseguir conduzir esse negócio de uma forma que então você possa eventualmente... Então é impossível falhar, falhamos. Falar, falhamos. Não é impossível. Acho que é possível, sim. Admitir uma falha. Importante é você trazer como que isso... Por que aquilo aconteceu, quais eram as intenções, por exemplo, o governo lançou algum projeto, debateu alguma coisa que gerou uma polêmica e que ele teve que dar um passo atrás. Mas a gente nunca vai conseguir te arrancar alguma coisa de falha, por exemplo, assim, enchente. Ela foi colossal, ela foi uma das maiores tragédias naturais da história do Brasil, mas sim teve incompetências de diversos governos, enfim, de prefeituras, enfim. Hoje, passado, dá para falar, falhamos nisso? Se nós tivéssemos feito alguma coisa antes, seria menor a tragédia especificamente? Vamos lá, mas vamos pegar o caso da enchente justamente. Não foi nem debate na eleição, não tinha nenhuma discussão sobre uma ameaça iminente do Estado. As pautas são outras, a segurança pública, a saúde, enfim. Aliás, quando eu inclusive trouxe essa discussão abertamente, e esse é um desafio do governante, do político, né, com a imprensa, inclusive, e que eu luto, inclusive, para me disciplinar, porque às vezes quero explicar demais o assunto. Quanto mais você explica, mais você está dando chance para pensar em uma partezinha e eventualmente descontextualizar. E nem todo jornalista quer uma explicação. Ele quer ter uma manchete para poder publicar no outro dia uma notícia que tenha bastante cliques, enfim, e tal, né? Pode ser isso. Não estou dizendo que todos sejam assim, mas é do jogo, faz parte. Não estou nem criticando os que fazem isso, porque também está na seara deles. Eu é que tenho que saber conduzir esse processo para evitar que uma fala minha gere alguma chamada que seja tirada do contexto, especialmente no tempo que a gente vive, em que as pessoas pouco leem a matéria, mais leem a manchete e já saem repercutindo. Nos vídeos dos cortes, né? Enfim. Né? Exatamente. Então tu percebes bem como é que essas coisas acontecem. Então tu tens que te cuidar muito para não gerar o corte sem ser cínico, né? Esse é o ponto. Não pode se deixar levar para o cinismo. Eu quero ser o que eu sou, transmitir as coisas que eu penso, e de alguma forma não blindar, mas me proteger de fornecer munições que sejam exploradas nos cortes, na descontextualização,
que possam tentar trazer. Então é isso aí, você está sempre com a guarda alta, porque tem do lado da própria mídia o jornalista que quer a matéria, dane-se o resto, ele quer uma manchete, o clique, se você entregar aquilo para ele, vai fazer. Estava falando sobre essa questão justamente das prioridades das enchentes, e eu me lembro de uma entrevista que eu dei, e falei justamente, estava um dia cansado, 3 entrevistas, enfim, estava com a guarda baixa, justamente, vamos dizer assim, e tentei explicar, justamente, o jornalista me perguntou, mas tem alertas de relatórios desde 2012, sei lá o que o Estado poderia ter fragilidades nisso. E eu tentei explicar para ele, né? Quis explicar simplesmente. Disse, olha, então o governo não deu atenção para os alertas? Sim, o governo deu atenção para os alertas. Nós não ignoramos a ciência, não ignoramos os alertas. Você tem que entender que existem tantas outras pautas que também demandam o governo. A gente está lá recuperando um Estado em crise, a gente está arrumando a segurança pública, está com um problema, a gente está tentando trazer os serviços públicos para algum patamar, né, de qualidade de atendimento, na educação, na saúde, enfim, todas as estradas que estavam destruídas, que o Estado precisa recuperar e fazer com o baixo investimento que ele tinha. Tem demandas de todas as frentes, está atendendo todas as frentes. Tem mais essa também, né? Então não é que o Estado negligenciou, o Estado ele acabou tendo também outras agendas, não ignore tudo o resto que a gente fez, né? Parece que o Estado está lá, o governador não está fazendo nada. E a manchete depois da notícia foi, o governo tem outras agendas. Aí é sacanagem, entendeu? Tipo, como se eu tivesse, assim, não, questão ambiental, não, que isso, entendeu? Aí, nessa hora, você pensa, guarda alta de novo, sempre for dar uma entrevista, né? Nem sei se eu não baixei a guarda demais aqui nessa tua entrevista aqui para conversar contigo. Mas a gente entrou em poucos assuntos polêmicos. Não, por exemplo assim, vou pegar um assunto agora que não é polêmico, mas é um problema, né? A gente está falando de problemas resolvidos em Pelotas, no Rio Grande do Sul, enfim. A gente vive um problema agora aqui que quem está acompanhando isso em qualquer time... A gente está gravando isso em junho de 2025, né? A gente está vivendo um problema de saúde no estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, a gente sempre viveu um problema de saúde. É um desafio, saúde pública é um desafio. Lembrando dos amigos falar assim, cara, isso é resolvível, isso é resolvível. É irresolvível? Não é que é irresolvível. Deixa eu mudar, a pergunta é péssima, porque parece que eu tô querendo catar alguma coisa. Aí eu te falo, é irresolvível, aí vai ter o corte do irresolvível. Não quero que seja irresolvível, quero que seja resolvível. Claro. E acho que é. Tem saída, não tem saída, é impossível, tem que ter Brasília, não tem que ter Brasília, tem que entender... É por isso que eu digo o seguinte, o importante, e que é difícil para as pessoas fazerem, é poder entender que não é uma fotografia. Não adianta pegar fotografia, tem que pegar o filme, a jornada toda. Em primeiro lugar, o problema de saúde não é do Rio Grande do Sul exclusivamente. Temos vários estados com estado de emergência em saúde por conta de síndromes respiratórias, talvez porque tem cepas novas do vírus influenza circulando. Alguns especialistas, né, com quem eu converso me dizem, olha, isso é cíclico, de tempos em tempos, tem alguns anos que são um pouco menos graves, em alguns anos sobe a gravidade. Talvez tenha aqui o componente, inclusive, do desestímulo à vacinação irresponsavelmente feita no período da Covid, né, especialmente pelo ex-presidente da República, o Bolsonaro, e que gerou contestações. Até hoje tem gente questionando as vacinas nas crianças, nos idosos e tudo mais. Então a gente não conseguiu atingir ainda as metas de vacinação, o que deixa, vamos lá, mais de 90%, Potter, dos óbitos, das internações e dos óbitos de crianças e idosos, mais de 90% dos que foram internados ou foram a óbito não tinham vacinação. Não eram vacinados. Ou seja, a vacina salva vidas. Mas tem gente batendo na vacina ainda. Então a gente tinha que ter chegado já a 90% desse público entre 6 meses e 6 anos e acima dos 60 anos com vacinação, e tem 45%, 50% nesse momento que a gente grava essa entrevista, né? Então tem esses componentes, tem os desafios, como eu te disse, do filme, que o Rio Grande do Sul era um estado que, quando eu assumi o governo, não estava pagando os fornecedores de medicamentos. O Estado não estava recebendo remédios dos fornecedores porque o Estado não pagava. Tinham mais de 1 bilhão de dívidas com os hospitais e com os municípios na área da saúde. A gente pagou todas essas dívidas, a gente começou um programa de investimentos ao longo desses últimos anos, e agora estamos aí na iminência de fazer um acordo com o Ministério Público para ajustar o cômputo da investimento em saúde, para trazer o Estado para 1 bilhão e 800 milhões de reais a mais por ano de investimentos na saúde. Se fizermos esse acordo, só até o final do meu governo já serão 1 bilhão a mais do que
ordinariamente faríamos na área da saúde. Então é uma jornada, eu não posso, o que eu clamo às pessoas aqui eu não estou dizendo que está tudo bem, que não podia ser melhor, enfim, eu acho que fizemos tudo que estava ao nosso alcance nesse contexto. Assumir um Estado que não consegue pagar as contas, não consegue pagar remédio para as pessoas, botar ordem, botar em dia, não atrasa mais, começa a expandir esse serviço, a gente tem que contratualizar novos serviços. Bom, estamos diante de uma situação de síndromes respiratórias agudas graves, para as quais agora estamos canalizando mais recursos para tentar aumentar leitos, enfim. Mas não é só o Rio Grande do Sul, basta fazer uma pesquisa na internet. Você vai procurar e vai ver que a Fiocruz fez um estudo mostrando o aumento excepcional de síndromes respiratórias agudas graves no Brasil neste ano de 2025. Então não é o Rio Grande do Sul, são vários estados. E o Rio Grande do Sul tem uma jornada que está avançando em termos de serviço de saúde, não tenho dúvida disso. Mas não está bem agora, diante de uma pressão excepcional e diante do histórico que a gente tem de uma infraestrutura que ficou precarizada por conta de décadas do Estado sem capacidade de investimento. Leva tempo, não é? Aperta um botão no dia seguinte está tudo pronto. Né? Esses dias eu estava lendo o Taleb, Nassim Taleb, o Skin in the Game, aquele livro dele, que ele cita numa parte que ele olha, o volume da TV está baixo e ele olha o Trump como um dos candidatos na prévia do Partido Republicano. Ou seja, a primeira vez que o Trump ganhou. Diz que ele olhou e falou assim, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Porque ele é atrapalhado, ele é bodoso, ele é falho, ele é humano. E nesse momento as pessoas vão entender isso. Certo? É possível, se identificam. Vou avançar na minha análise. Quer dizer, até agora eu não contei uma análise, só falei do Nassim, né? O Lula e o Bolsonaro são essas pessoas. Eles são demasiadamente humanos. Né? E aqui humano eu estou dizendo de falhas, eles têm falhas. Essas falhas também encantam, também apaixonam. Então, aparentemente, o candidato a vencê-los, ele tem que ter esse tipo de característica. Eu sei que pode ter guinadas, enfim, né? O Trump acabou de ganhar de novo uma eleição, certo? 2026 ainda é esse cenário? Vamos lá. Eu fiz uma análise correta, tipo assim, porque eles mostram as falhas. O Bolsonaro sobe sobe na Paulista e fala o inglês todo errado, e aí a esquerda acha que aquilo é falho, que aquilo é um problema, e pro eleitorado dele aquilo é humano, porque o brasileiro tem dificuldade com a língua inglesa. O Lula, na época da pinga, lembra? Ele era muito criticado, e aquilo era povo. Lembra que os intelectuais, ele bebe. Aí teve uma matéria do Rotten, aquele cara do New York Times, que ele bebia, e aquilo na verdade era o Brasil. O brasileiro bebe também a pinga, aquilo é nosso, a cachaça é nossa. Enfim, às vezes os jornalistas não entendem muito bem essa coisa fora da bolha. Eu acho que as razões 2026. As razões do voto são muito distintas entre os eleitores, mas no final das contas o que as pessoas querem ter é uma esperança de que as coisas possam ser diferentes. Eu acho que é isso aí. Quem melhor conseguir conduzir uma mensagem de esperança, na verdade, acho que é menos por essa identidade de ser popular ou genuíno, né, ou sem embalagem. Mas por que o Lula e o Bolsonaro conseguem fazer isso? Eles venceram as eleições. Bom, Fernando Henrique ele venceu uma eleição também, na verdade. Em cima de uma coisa real, que era o plano real. E a Dilma exatamente também não é essa figura que carona tá falando, né? do Lula. Pois é, então tem circunstâncias especialíssimas que possam levar a isso. Por exemplo, e 26 é uma circunstância assim? Porque tem uma situação especialíssima em 2026. As duas figuras que tu mencionas, o Lula e o Bolsonaro, se o Lula for candidato novamente, isso significa que nas 10 eleições que o Brasil terá tido desde a redemocratização, 7 terão tido Lula como candidato a presidente. E as outras 3 ele estava lá presente também, né, como cabo eleitoral forte. Há um cansaço disso, né? As pessoas, legal, então é genuíno, é povo, é isso e tudo mais, mas, puxa vida, não são capazes de criar uma coisa nova. E o ex-presidente Bolsonaro tem os desafios, bom, em primeiro lugar que está inelegível, em segundo lugar, mesmo que recuperasse condições de ser candidato, também não conseguiu endereçar soluções para o país. Esse é o ponto. Então acho que o eleitor pode ser levado a pensar o seguinte: as duas figuras populares que a gente trouxe para polarização política não resolveram os problemas, não conseguiram me convencer de que a gente está indo para um caminho melhor. Talvez esteja na hora de procurar algo novo nesse cardápio. Talvez tenha aí uma chance de apresentar alguma coisa. Essa linha de raciocínio é uma linha apoiada em pesquisa, apoiada em sentimento, apoiada em observação? Um pouco de tudo. Feeling. Né? É um pouco de tudo. É um pouco da experiência, né, do que a gente observa, da minha jornada e das pesquisas, do que eu acompanho. Tanto é que eu acho que a própria
desgaste do presidente Lula agora, nas pesquisas de opinião, vejo soluções sendo faladas sobre os seus aliados. Vamos botar mais o presidente a falar. Acho que quanto mais ele falar, mais ele perde popularidade hoje em dia. Porque a mensagem que ele passa é antiga, é velha, é de um outro tempo. O eleitor, de certa forma, o cidadão olha e sente, puxa vida, né? É mais do mesmo que eu já conheço. Há 30 anos eu vejo isso. Eu quero achar um caminho diferente. As pessoas não conseguem olhar para o futuro com uma confiança de que realmente o país... O mundo está mais complexo mesmo, é verdade, né? Para o Lula e para todo mundo, né? Para todo mundo. Para acabar, governador. Mas já. Passou rápido, né? Mais de 1 hora já, né? 1h05. Olha aí. Qual livro tu trouxe? Eu trouxe porque tinha que trazer um impresso, né? Porque o Sim. que eu tô lendo tá no Qual é? Kindle, na verdade, que é o Crash, uma breve história da economia. Do Alexandre Bergnassi. Bergnassi, ele é o cara o sobrenome é mais dificilzinho, exatamente. Ele foi editor da Super Interessante, é um livro bem legal. É legal economia. porque ele é uma abordagem Escreve muito simples, bem humorada em várias partes. Ele deu uma né? renovada, ele foi lançado mais tempo atrás, agora acho que tu tá com a versão mais... E esse que eu tô lendo, nos poucos tempos que eu tenho para parar para ler, porque estou sempre lendo algum briefing de algum assunto técnico do governo, né? Mas trouxe aqui o último que eu li no papel, né? Que é o Porque as Nações Fracassam aqui, né? E que fala justamente sobre a qualidade das instituições. E que é o que eu entendo que precisa ser trabalhado, né? Por isso mesmo me dediquei especialmente nos governos que fiz, seja em Pelotas ou aqui, especialmente no governo do estado, em tentar melhorar estruturalmente a máquina pública e as instituições a partir de reformas estruturantes, como eu acho que o país também precisa, e para, a partir de instituições com melhor qualidade, conseguir ter incentivos melhores para que a sociedade possa prosperar. Acho que esse livro ele traduz bastante desse sentimento. Eu concluí ele recentemente, aí fui para o Crash, esse, na verdade. E de vez em quando eu leio um outro que é Titãs da História, que aí são capítulos curtos sobre personalidades. Aí dá para ler um capítulozinho antes de dormir ali, por exemplo. Só para sair um pouquinho da rotina. Vida é boa? A vida é boa? A vida é maravilhosa. Eu sou muito feliz com o privilégio que eu tenho de ter a vida que eu escolhi através do voto popular governar para a minha população. E a minha vida com a minha família, não posso me queixar. Eu acho que todos têm os seus desafios. A gente sempre está falando, os tempos são desafiadores, né? Esses dias eu corrigi isso numa fala. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos complexos, enfim. Gente, sempre haverá dificuldade. As dificuldades muda a complexidade do cenário. Se a gente for olhar para trás, né, para a jornada da civilização, da humanidade... Eu vi aqui uma fala do Steve Levitt, do Freakonomics. Eles tentam mostrar isso, que a vida na real tá mais fácil. Se for olhar para trás, né? Problemas, né? Enfim, claro. Há 100 anos atrás, as mulheres não votavam, né? Não tinham direito sobre seus filhos, né? Puxa vida, né? Para pegar um caso, a população LGBT nem se fala, né? A fome, a desigualdade, sociedades caóticas, guerras, gerando muito mais mortes do que as que a gente vê hoje em dia. Então, a humanidade evoluiu, eu acredito muito nisso, mas... Não está pronta. Não está... Talvez nunca esteja, né? Mas a gente tem que empurrar na direção correta. Eu participei muito tempo de um programa chamado Caixa Preta, que a gente ouvia a tua voz no programa. Os guris continuam usando, né? Que são as tuas deixas das chegadas dos lugares, né? Puxa vida, mas o que a gente vai conversar com as pessoas? Tá bom esse né? arroz aí? E esse carreteiro aí, tá bom? O que mais, Barreto? Eu sou muito preocupado. O salame. Sou muito preocupado, sim. Eu sou muito preocupado com a nutrição do Não, é impressionante. Gaúcho, né? É impressionante. Melhor assunto de elevador. Então a dica do governador é a chegada sempre é uma chegada sobre culinária. Porque assim como no elevador, o que tu vai falar no elevador? Vai falar no elevador, puxa Tempo. vida, né? E o Irã e o Israel agora em guerra. Você não vai abrir uma conversa complexa dessas, você não vai falar sobre a política e a eleição, você vai falar sobre o clima, né? Sim. Acho que vai chover, parece que vem chuva aí pela frente. É isso aí, né? Você Mas chega mas também no elevador na cozinha do... Mas é complicado eu chegar no elevador e falar assim, e aí, como é que vai ser o almoço hoje? Acho que nunca Pois ninguém perguntou isso no elevador. Mas numa cozinha... Não, que governadores e políticos em geral, enfim, governadora. Se eu chegar tem na muita comida em volta de vocês. Exatamente. Se eu chegar na cozinha
uma festa, né? Começa, você Tu vai vai na perguntar festa. o quê? Vou chegar para a pessoa e vou dizer o seguinte: parece que vai chover hoje, né? A pessoa vai ficar me olhando também e vai dizer: o que é isso, né? O tempo não firma, né? Panelão de arroz assim, vai ser em quantidade. Hein? É isso aí. Mas é difícil para fazer comida em quantidade, ora bolas, não é verdade? Mas obrigado, gente. A gente, só para concluir, quando eu virei governador, eu me lembro que eu cheguei no Palácio Piratini e me apresentaram uns espaços e tal. Assim, aqui tem uma sala para organizar os presentes. Eu digo, sala dos presentes? Você não tem ideia de quantos presentes o senhor vai receber, governador. Então a gente recebe muita coisa, né? E principalmente muita comida também. Então, queijos, salames, cucas, né? Canecas. É isso, e tem um armário só de caneca. Lá. Cadernetas. Um armário só de caneca lá. E de cuias também, na verdade. Cuia, obviamente. Cuia. Aqui no estado é assim. Aqui no estado tem que ter. Eu adoro. Obrigado Pelo carinho. Obrigado a vocês. Valeu, gente. Até semana que vem.